Uma coisa importante para a nossa fé, para a vida, é o que nós chamamos de memória. Aliás, é assim que nós distinguimos também dentro da oração eucarística chamada anamnesis. É a recordação. Então a gente faz recordação da igreja inteira. A igreja que caminha, a igreja padecente, os nossos irmãos falecidos e a igreja triunfante, começando por Maria, citando São José e os santos. Então, há a memória da igreja. Por que é muito importante que façamos memória? Porque descobrimos o quanto fomos e somos amados. Porque quando a gente olha a nossa história, vamos descobrindo que somos amados. Não estamos aqui como fruto de um acaso, mas somos frutos do amor de Deus. Então, assim, todas as vezes que fazemos memória, nos tornamos gratos. E à medida que também descobrimos coisas que nos machucaram ao longo da vida, é preciso também fazer a purificação, pedir perdão, conceder perdão. Então a memória é algo muito importante. Tal momento que depois que o padre termina a consagração, ele diz: Eis o mistério da fé. Fazer isto em memória de mim é a última palavra, onde antes ele exclamar de uma forma solene fazer tudo em memória do Senhor. Então, a memória pessoal, olhar para a nossa vida e descobrir o quanto fomos amados, sustentados, colocados nas mãos de Deus. Mas é também importante fazer uma memória com a igreja, ou seja, olharmos para a longa caminhada da igreja. Quando recordamos a vida dos santos, a caminhada da igreja, vamos descobrindo riquezas de que tanta gente que se doou para que hoje estivéssemos aqui. Então, São Paulo, quando entra na sinagoga naquele dia, ele faz uma grande memória, ou seja, ele começa lá no Antigo Testamento e vai fazendo essa longa memória, e ao fazer isso, ele está reconhecendo a contribuição, a participação. É como se ele dissesse: muito obrigado a Deus, porque o Senhor conduziu o seu povo, o Senhor o tirou do Egito, o Senhor sustentou nos momentos difíceis, o Senhor escolheu pessoas como Samuel, como Davi, pessoas que foram dando suas vidas. E aí sim, nós caminhamos para o ponto alto, que é a encarnação de Cristo, sua morte e ressurreição. Portanto, recordo a vocês uma coisa que já insisti em outros momentos. É preciso que a gente faça o exame de consciência, recorrendo à misericórdia de Deus diante das faltas cometidas. Mas é preciso que no exame de consciência também a gente faça ação de graças. Obrigado, Senhor, pelo dia que iniciei, pelo bem que o Senhor permitiu que eu fizesse, pelas pessoas com as quais encontrei hoje, pelo trabalho bem feito, por aquela alegria. Obrigado, Senhor. Temos que dizer muitas vezes obrigado, Senhor. Isso é um modo de fazer exame de consciência, porque a gente vai aprofundando por quantas e quantas pessoas a gente queria, antes de dormir, dizer assim: queria te dar meu abraço. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tuas palavras, obrigado pelo teu sorriso, obrigado pela tua amizade. Façamos exame de consciência também colocando ação de graças. Sim, aí sim o nosso exame ficará bonito, porque reconhecemos o quanto somos miseráveis, mas reconhecemos que também somos muito amados e sustentados por Deus através de muitas pessoas. A palavra de Deus do Santo Evangelho foi depois do lava-pés. Aqui diz claramente o Evangelho. Jesus começa a dialogar, a falar com seus discípulos e fala conosco. E aí ele começa a dizer: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior daquele que o enviou. Ontem Jesus disse: eu vos chamo amigos, não servos. Mas aqui Jesus recorre a ser servos, porque de fato ele, por primeiro, se tornou servo. Muitas vezes em catequeses eu disse a vocês que achava triste quando as pessoas, vamos dizer, decisão, não por dificuldade, não se ajoelham diante do Santíssimo durante a missa, porque se Jesus, que é Deus, se ajoelhou diante da humanidade,
já ajoelhou diante de Pedro, de todos os apóstolos e, portanto, diante de nós, quem somos nós para não reconhecermos tamanha humildade? Ou seja, Jesus começa dizendo: sejam servos, queiram se antecipar em ajudar as pessoas. Essa é uma graça que é próprio de Nossa Senhora e deve ser de nós todos. Solicitude. O que é ser solícito? É a pessoa que se antecipa às necessidades e porque está sempre atento. Antes que as coisas, como Nossa Senhora nas bodas de Caná, antes se tornasse tragédia, o que Nossa Senhora fez? Recorreu a Jesus e assim então as coisas correram bem. Então, solicitude, ser servo, não é se tornar simplesmente alguém menor, mas pelo contrário, entender o que Jesus fez. Ele, como servo do Senhor, nos convida também a sermos servos. Jesus vai insistir: não fui eu que vos escolhi. E ontem também, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então Jesus não está dizendo aqui de destinos traçados, porque às vezes a gente pensa que Deus traçou destinos e a escolha dele foi, ele me escolheu para isso. Não. A escolha primordial que desde sempre existimos. Basta pensar o seguinte: seria defeito em Deus se ele começasse a pensar uma pessoa hoje. Eu vou criar uma pessoa para nascer hoje. Esta pessoa que nasceu hoje, Deus pensou desde a eternidade. Deus é perfeito. Então eu e vocês somos frutos de uma escolha amorosa de Deus, desde a eternidade, desde dentro do coração, do seu coração. E assim então, Jesus vai chamando-nos a ter consciência de que desde sempre somos amados. Veja por que nós devemos fazer ação de graças. Desde sempre, eu e você somos amados por Deus. O Senhor nos escolheu desde sempre e assim pensamos um dia chegar até Ele. Jesus falará da Eucaristia, falará das perseguições e mais vai nos convidar a acolher aquele que Ele enviar. Quem Jesus envia? Todos. Todas as pessoas que encontrarmos pelo caminho são enviados de Deus. Pessoas que a gente pode até achar que foi um encontro ocasional. Não. É uma oportunidade de ser Cristo naquela pessoa, na vida daquela pessoa e acolher o Cristo que aquela pessoa representa. Nos seus sofrimentos, nas suas alegrias, nos seus pecados, na sua falta de fé. Ou seja, acolher a pessoa. Então, quem acolher aquele que eu enviar, acolhe a mim. E se acolhe a mim, acolhe o Pai. Ou seja, acolhamos todos com os quais encontrarmos, convivermos. Os de casa, os amigos e amigas, as pessoas inesperadas, mas que sempre serão Cristo mostrando sua face a nós. Filhos e filhas amados, nessa caminhada do mês de Maria, solicitude. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que tenhamos, como dizem, esse feeling, ou seja, essa capacidade de perceber delicadamente as necessidades das pessoas e com jeito de Nossa Senhora, iluminados pelo Espírito Santo, acolhê-las e ajudá-las a percorrer um caminho de amor e santidade.